Seja bem-vindo, você que está fazendo parte deste momento de formação dos seculares contemplativos. Hoje nós iremos estudar o terceiro ponto da nossa regra de vida. Ele nos fala da centralidade da Palavra de Deus. Meditar dia e noite a lei do Senhor. Na nossa regra, nós encontramos o seguinte ponto: para que a palavra de Deus esteja abundantemente em nossa boca e em nossos corações, e tudo façamos movidos pela palavra, nos comprometemos em ler e meditar o Evangelho proposto pela liturgia do dia. Esse contato contínuo com a humanidade de Jesus, por meio das Sagradas Escrituras, nos ajudará a ter em nós os mesmos sentimentos que havia no coração de Cristo Jesus. Nós vamos hoje aprofundar este terceiro ponto da regra. Quero já inicialmente destacar aqui que esse ponto ele está baseado na regra do Carmo, na regra de todos os carmelitas. A regra do Carmo, ela fala muito sobre meditar a palavra de Deus. Lá nós vamos encontrar afirmações belíssimas recomendando que a palavra de Deus deve estar abundantemente em nossa boca e em nossos corações. Veja bem, a palavra de Deus precisa estar abundantemente em nossa boca e em nossos corações. E tudo que nós fazermos ou fizermos, devemos fazê-lo sempre movido pela palavra. Tudo façamos movidos pela palavra, quer dizer, façamos como que impulsionados pela palavra de Deus. E para que isso se torne uma realidade, então nós assumimos o compromisso de meditar o Evangelho proposto pela liturgia do dia. Cada dia da semana, nós sabemos, a liturgia nos propõe uma parte do Evangelho. Isso está dividido em 3 anos, do ano A, B e C, onde se segue o evangelista Mateus, Marcos e Lucas. E podemos dizer que durante 3 anos nós lemos todo o Evangelho. Nós vamos conhecendo com profundidade a vida e a mensagem de Jesus. Então, uma forma de nós conhecermos o Evangelho é nós procurarmos meditar o Evangelho proposto pela liturgia daquele dia. E esse contato contínuo com a palavra de Deus, ela vai também nos transformando e vai fazendo que o nosso coração tenha os mesmos sentimentos que havia no coração de Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela tem um fermento de transformação muito grande. Essa expressão meditar dia e noite na lei do Senhor, ela faz parte da tradição carmelitana. A vida carmelitana é entendida a partir disso, do meditar dia e noite na lei do Senhor, que é uma frase que nós encontramos no Salmo 1, o versículo 2. A regra que foi escrita para eremitas que haviam se aglutinado junto à fonte do profeta Elias no Monte Carmelo ressalta a importância da palavra de Deus a partir desses 2 modelos bíblicos, que é a Virgem Maria e o profeta Elias. Então nós podemos dizer que a regra do Carmo, ela é como que um mosaico onde se cita muitas vezes as Sagradas Escrituras. Às vezes se cita as Sagradas Escrituras diretamente, às vezes se cita indiretamente, mas sempre está
em contato com a palavra de Deus. Então, nós que procuramos viver a espiritualidade do Carmelo na nossa vida secular de contemplativos, nós também temos essa raiz bíblica e nós também veneramos esses dois modelos bíblicos, que é o profeta Elias e a Virgem Maria. Mas também Santa Teresa, quando inicia o Carmelo Descalço, ela coloca um acento muito grande na humanidade de Jesus Cristo. E ela diz que a humanidade de Jesus Cristo é o caminho para que a gente possa adentrar mais no mistério da redenção. Santa Teresa, ela discorda de muitos espirituais e da sua época que diziam que quanto mais a gente avançava na vida espiritual, mais a gente deveria de se afastar das formas corpóreas. E Santa Teresa diz exatamente o contrário, que a humanidade de Jesus Cristo nos acompanha em todos os momentos da vida espiritual e é ela que nos introduz no mistério trinitário. Isso é muito importante, porque se nós queremos ter uma espiritualidade realmente sólida, se nós queremos não nos confundirmos nesse caminho do Espírito, é importante que a gente nunca se desvincule de Jesus e de Jesus tal qual foi revelado no Evangelho. Que Jesus, no Evangelho, ele vai revelando o rosto do Pai. É como que alguém que é o único que viu o Pai face a face, agora ele vem até nós e nos dá a conhecer o Pai, como o Pai é, quem o Pai é. E nós sabemos que Jesus nos revela esse rosto do Pai que é misericórdia, que é amor gratuito, que é compaixão, que é pura bondade. Então, nós vamos aprendendo de Jesus sobre Deus Pai. Jesus vai nos revelando. Mas também Jesus vai nos revelando o projeto amoroso de Deus para nós, o grande sonho que Deus tem para a humanidade, o grande sonho que Deus tem para cada um de nós. Aliás, é muito interessante nós percebermos que Jesus foi sempre um grande orante e que Jesus procurou estar sempre em contato com o Pai. E esse contato com o Pai é para poder transmitir aquilo que está no coração do Pai. Então Jesus entra em comunhão com o Pai e transmite isso para cada um de nós. Então nós procuramos meditar na vida de Jesus Cristo. Santa Teresa, ela que é mestra na vida de oração, por diversas vezes ela recomenda isso, que a gente medite na vida de Jesus Cristo. E ela tinha uma preferência muito grande pela paixão de Jesus, por todo esse momento de Jesus que ele vai mostrando o amor maior, a entrega, a generosidade do seu amor. E Santa Teresa também nos recomenda que a gente medite aqueles momentos em que Jesus estava sós, talvez no Horto das Oliveiras, como por exemplo, porque estando ele a sós, estaria ali mais aberto, disponível para estar conosco. Então, se queremos avançar na vida de oração, nós precisamos cultivar essa meditação do Evangelho. E nós temos conhecimento já nosso, esses pontos da Lexio Divina, desta leitura orante, em que a gente lê várias vezes a palavra de Deus, a gente tenta entender o que o texto está dizendo, depois a gente procura meditar a palavra de Deus e a gente se faz a pergunta: o que esse texto está dizendo para mim? Porque a palavra de Deus que nós temos é a palavra de Deus para nós, é Deus se comunicando conosco.
então certamente nós podemos tirar dela uma mensagem, um ensinamento que nos é dado da parte de Deus. Esse é o segundo momento da Lexio Divina, o momento da meditação. O terceiro momento da Lexio Divina é o momento da oração. Esta palavra de Deus, que é a palavra de Deus para mim, agora também me faz dialogar com Deus. É o momento em que eu me dirijo a Deus e eu posso fazer isso por meio de súplicas, de pedidos, ou eu posso fazer isso por meio de ação de graças, de louvores, de júbilo. Então é o momento que nós vamos rezando a partir da palavra, em que talvez a gente vai pedindo esse coração manso e compassivo que está falando o texto bíblico, ou talvez a gente vai pedir esta água viva, como pediu a samaritana, ou talvez a gente vai também como Jesus, que exultou de alegria no Espírito Santo por ver os mistérios do reino revelado aos pequeninos. Talvez essa nossa oração vai ser esse também exultar de alegria. Por fim, o quarto ponto da Lexio Divina é a contemplação, que quer dizer um novo olhar sobre a realidade, sobre as pessoas, sobre as coisas. Esta palavra de Deus deve ter produzido em nós como que uma transformação. E essa transformação começa no nosso olhar, na forma de ver as coisas, na forma de entender as coisas e, consequentemente, na forma de também se relacionar. Então, a palavra de Deus deve nos conduzir também a uma atitude nova, a uma ação nova. Esses são os passos que nós podemos utilizar para quando nós nos aproximarmos dessa leitura da palavra de Deus. Eu estava dizendo para vocês como era importante para Santa Teresa a palavra de Deus, mas também para os outros místicos do Carmelo sempre deram uma relevância, um destaque muito grande à palavra de Deus. São João da Cruz, no prólogo das suas obras, disse que poderia se valer da ciência ou poderia se valer da experiência. No entanto, ele prefere valer-se da palavra de Deus como alicerce firme dos seus ensinamentos. E Santa Teresinha, que gostaria de conhecer as línguas antigas, o grego, para poder ler o Evangelho no seu original. Todos os santos, os místicos, tiveram um apreço muito grande pela palavra de Deus. Também a de Santa Teresinha, esse pensamento de que muitos livros bem escritos, mas lhe fatigavam e que nada encontrava tanto repouso como na palavra de Deus, nos sagrados evangelhos. Importante para nós, seculares, contemplativos, é entender que nós vivemos essa contemplação como escuta de Deus. Esse Shema, escuta, ó Israel, pois o Senhor teu Deus quer falar. A contemplação, ela nasce dessa escuta obediente, não só como meros espectadores que escutam uma palestra, um espetáculo, mas aquele que está escutando o Mestre para entender o que ele quer, para entender o que se precisa ser feito. Então, Santiago, na sua carta, diz: não sejamos meros ouvintes das palavras, mas seus praticantes. Essa escuta é para poder praticar a palavra de Deus. Então, o secular contemplativo procura cultivar o silêncio da meditação e nesse silêncio da meditação ele tenta escutar a voz de Deus, tenta acolher esta boa notícia que Jesus proclama para cada um de nós. Então nós vivemos nessa atitude de atenção amorosa para acolher o que Deus está nos falando. E há uma palavra de Deus também que se manifesta a nós no cotidiano. Deus também está nos falando, proferindo
a sua palavra e por isso o nosso coração que está desperto no amor tenta escutá-lo. Para que a gente também se familiarize com a palavra de Deus, há uma tradição muito antiga que está presente nos santos padres do deserto e que também está presente na tradição carmelitana, que é escolher uma frase, escolher um versículo e ir repetindo ele durante o dia várias vezes. Então, da nossa meditação da palavra de Deus, da nossa Léxio Divina, nós podemos escolher uma frase e essa frase repeti-la ao longo do dia, como se nós estivéssemos ruminando aquilo. Trazemos novamente à nossa mente, trazemos novamente ao nosso coração e nós vamos assim aos poucos, cada vez mais, também deixando que essa palavra de Deus tome conta de nós. A palavra de Deus vai entrando realmente na nossa mente e vai reentrando realmente no nosso coração. Nós vamos descobrindo o seu verdadeiro sentido, o sentido daquela palavra, daquele ensinamento. Então, aos poucos, ela vai penetrando a nossa vida e vai fazendo parte do nosso ideal. Agora, existe um outro elemento, podemos dizer, que faz parte dos seculares contemplativos, que está ligada à sua missão de irradiar a luz divina, de irradiar a palavra de Deus. Então, como os seculares estão inseridos nas diversas realidades sociais do nosso mundo, ele almeja não só ele se guiar pela palavra de Deus, mas fazer que a palavra de Deus também chegue a todos os corações. Então, nós fazemos isso para que outras pessoas também tenham acesso. E aqui está a nossa missão, tornar-nos páginas do Evangelho viva. Olha que coisa bonita essa missão dos seculares, tornar-se uma página do Evangelho. E que bom seria se as pessoas pudessem ler na nossa vida as mais belas páginas do Evangelho, como a página do Pai Misericordioso, como a página do Bom Samaritano, como a página de Marta e Maria, como a página de tantos que se encontraram com Jesus e que Jesus deu um outro sentido, um novo sentido para as suas vidas. Então, que alegria seria se as pessoas pudessem ler em nossas vidas aquelas mais belas páginas do Evangelho. E assim, nós também levaríamos os outros a conhecer profundamente os ensinamentos de Deus. Então, irmãos, irmãs, nós que fazemos parte desta família, dessa associação de fiéis leigos chamada Seculares Contemplativos. A nossa espiritualidade, ela deve estar muito bem alicerçada. E um alicerce firme é a palavra de Deus. E para nós cristãos, sobretudo o Evangelho. Eu pediria que a gente realmente se convencesse disso. Talvez nos aconteça que porque a gente já escutou o Evangelho muitas vezes, a gente simplesmente coloca no automático e a gente já sabe decora o que vai dizer, já sabe por onde vai essa história e a gente já não se surpreende mais com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é surpreendente, ela é encantadora e isso nós podemos experimentar se nós estivermos com os nossos corações abertos para acolhê-la. Então, deseje conhecer a palavra de Deus, procure conhecê-la profundamente, dedique-se à leitura, procure meditar o Evangelho de cada dia. Com certeza, a nossa vida irá sendo transformada pela força da palavra de Deus.
Agradeço a presença de cada um neste momento de formação, que Deus continue derramando a sua bênção sobre ti, sobre a tua família e nas todas as tuas intenções. Que Nossa Senhora do Carmo, que os santos do Carmelo intercedam a Deus por ti e pela sua família. Amém. Um grande abraço. Vamos continuar as nossas formações. Vamos continuar também acompanhando o nosso Oásis do Silêncio. É um momento de meditação guiada da Palavra de Deus. Todos os sábados, às 7h30 da manhã, pelo Instagram dos Seculares Contemplativos. Espero vocês também lá para meditar a Palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor.